2011, nos últimos 3 anos, foi a destruição desta papelada. O que é a destruição do papelado? A papelada é destruída quando o valor de mercado não corresponde ao valor de face. Há uma desvalorização, há uma deflação do valor dos papéis. Até chega um momento em que os portadores estão na mão com papéis que são inegociáveis. Inegociáveis significa que não vai acontecer nenhuma valorização. E não é possível vendê-los nem pelo valor que se compraram. Ao contrário, chegou-se a uma situação em que eles são comercializados, digamos, como uma espécie de final de feira. Não sei se em Santa Catarina se usa a expressão final de feira. São títulos todos, ou seja, os portadores chegam no banco, tentam vender. Tá, eu estou vendendo por 70% valor de face, 50% valor de face, 10% valor de face e eu ainda pago um cafezinho, 5% valor de face, pago um cafezinho e dou um beijinho. Porque eles desvalorizaram a um ponto em que eles são inegociáveis. O problema, evidentemente, está em que quando estes papéis se transformam em papéis inegociáveis, se desvalorizam. Por exemplo, nós temos desvalorizações que já estão contabilizadas e que são mais claras, que são menos ocultas. Estes papéis, estes mercados de derivativos não são translúcidos, são obscuros, são opacos. Mas nós sabemos que, por exemplo, todas as companhias da Bolsa de Nova Iorque se desvalorizaram em 40% ao longo dos últimos 3 anos. 40% do valor de face dos papéis das ações evaporou-se. Nós sabemos que a Bolsa de São Paulo, a Bovespa, que é a bolsa mais importante do hemisfério sul do planeta, teve a maior desvalorização do ano 2011. Só durante este ano já perderam mais de 30% o valor de face dos títulos das ações que são negociadas à Bovespa. Então, o que é a crise? A crise é um momento desta interrupção das relações econômicas e essa sobreacumulação de capitais, capitais que buscam valor. O capital é isso, é valor em busca de valorização. O capital não só não se valoriza, como ele se desvaloriza. E na vida econômica, o que sustenta o capitalismo é este movimento de uma bicicleta que não pode deixar de ser pedalada, porque o que não está se valorizando está se desvalorizando. E ao estar se desvalorizando, está sendo destruído massa de capitais. Naturalmente, quando ocorre isso, os capitalistas ficam em pânico. O que eles fazem? Eles querem vender. E ao correrem para vender, o que acontece com o valor dos papéis? Cai. Pela simples regulação do sistema que ordena o metabolismo da vida econômica do capitalismo, que é o mercado, a oferta e a procura. Então, há uma oferta muito maior de ações do que investidores dispostos a comprá-las. E o pânico, ele produz o contágio. E a perspectiva para os investidores que têm o dinheiro aplicado em títulos das dívidas, em ações de empresas e nos derivativos, é desembaraçar-se o mais rapidamente possível do papelório para pelo menos recuperar o dinheiro investido, não ter valorização, deixar de perder. Ou, quando tudo isso se transformar em avalanche, deixar de perder o menos possível. E, evidentemente, quando isto ocorre, uma parte da capacidade produtiva deixa de ser utilizada e as fábricas passam a ter uma margem de atividade que não é, de capacidade produtiva que não é utilizada muito grande. Isso, evidentemente, vai se traduzir em desemprego. No caso dos Estados Unidos, nós temos as taxas mais altas do pós-guerra, já com uma certa constância. Os números oficiais giram em torno de 9%, mas é razoável que, considerando o desemprego aberto, o subemprego e o trabalho precário, que alguma coisa de 1/5 da população norte-americana foi vitimada pela crise. Os números oficiais estimam que aproximadamente 10 milhões de casas foram executadas pelos bancos, porque as famílias não podiam continuar pagando seus empréstimos. Então, a crise, ela se manifesta em interrupção da atividade produtiva, em desperdício, portanto, a capacidade técnico-científica instalada para produzir mais riqueza, a mão de obra disponível instalada para ser aproveitada para produzir riqueza, mas
as forças irracionais do capitalismo condenam toda a sociedade a um momento de demência, de loucura, de insanidade, que por razões estritamente econômicas, porque, fundamentalmente, em última análise, o que ordena a vida econômica e social é a propriedade privada, ou seja, é o domínio que o capital tem sobre a riqueza social, as necessidades do capital se sobrepõem às necessidades da sociedade e é preciso destruir. E a sociedade tem que pagar pela destruição do capital. Para se proteger do capital, destrói a capacidade produtiva instalada, condena as pessoas ao desemprego, deixa as fábricas subutilizadas e, enfim, toda a sociedade entra num período de zumbi, de regressão econômica e social. O que está por trás disto é esta impossibilidade do capital de encontrar valorização. A crise, veja, ela é ao mesmo tempo o mecanismo de autorregulação do sistema. Há 150 anos que existem essas crises. Há 150 anos que nós temos esta alternância da fase de crescimento econômico com a fase da recessão e da regressão econômica. Quando Marx, pela primeira vez, fez uma grande síntese no chamado livro 3 do Capital e apresentou o metabolismo do ciclo, ele tentou explicar que este movimento é um movimento caótico e irracional, mas é um mecanismo que a economia de mercado utiliza para regular a oferta e a procura e permitir que o capital reencontre as condições necessárias para retomar a sua valorização. Por quê? Porque quando a crise destrói forças produtivas, diminui a capacidade de produção instalada, hoje toda a Europa sabe que vai à estagnação este ano. Agora a própria economia francesa acabou de ser hoje foi publicado os números do terceiro trimestre e a economia francesa está estagnada, já está a 0%. E o objetivo, os cálculos do Banco Central francês previam até 1,7% de crescimento da economia, já estão sendo revistos, já sabe que vai ser menos que 1,7%. Isso para a França, que é a segunda economia mais poderosa da Europa. Marx, no livro 3, ele apresenta a ideia de que a crise é o momento da máxima vulnerabilidade do capital, mas ao mesmo tempo é o momento no qual, de maneira cega surda, se realiza o ajuste. Porque com a crise, os capitais que têm menor rentabilidade são destruídos, as empresas que têm níveis de produtividade média mais elevada devoram aquelas que têm níveis de produtividade média mais baixa, a concentração de capital, a fusão, há uma tendência, portanto, à oligopolização da economia. Então nós temos 70 milhões, por exemplo, hoje capacidade mundial instalada de 70 milhões de carros por ano. O mercado consome 55 milhões. Tem que destruir uma capacidade produtiva instalada de 15 milhões. Quem vai ser vitimado? Aquelas companhias que trabalham com uma produtividade média mais baixa. Quem são as companhias? As companhias europeias, as companhias brasileiras, as companhias... Enfim, brasileiras não existem, enfim, as companhias estrangeiras que atuam no Brasil, não é o caso do Brasil, a produtividade das companhias de automóveis é muito elevada, mas aquelas que trabalham abaixo da produtividade média vão ser demoradas, vai haver concentração e vai haver fusão. Ao mesmo tempo, vai haver desemprego em grande escala. O desemprego em grande escala tem um efeito sobre o mercado dos salários, sobre o preço, sobre o salário médio, pressiona para baixo o salário médio, uma enorme de mão de obra disponível sendo ofertada no mercado e uma procura por trabalho reduzida. Logo o salário médio cai. Logo os custos produtivos também se reduzem. E a crise tem este efeito, o efeito de reduzir os custos produtivos e, portanto, aumentar a rentabilidade do capital. É preciso, entretanto, que a sociedade aguente o tranco da tempestade. Porque a tempestade é como uma erupção vulcânica econômica. Ela destrói para depois as condições se tornarem outra vez favoráveis quando os custos foram reduzidos a tal ponto que volta a fazer sentido investimentos produtivos. O dinheiro retornar à atividade produtiva. Porque se recuperou a taxa média de lucro. Então o metabolismo, para Marx,
esse movimento de rotação do capital, valor em busca de valorização, ele é regulado por uma variável fundamental, não é a única. Marx nunca disse que era a única, mas a mais importante são as flutuações da taxa média de lucro. São as flutuações da taxa média de lucro. Para recuperar a taxa média de lucro, é necessário subverter as relações sociais, as condições das quais o capital vinha se reproduzindo. É preciso, portanto, atacar a sociedade. Então, os trabalhadores têm que pagar mais impostos e os capitalistas menos. Os trabalhadores têm que assumir sobre seus ombros todos os custos dos salários indiretos, da saúde, da educação, dos transportes, das aposentadorias. Privatiza-se a educação, os transportes, a saúde, as previdências. Isso permite que os custos produtivos sejam reduzidos e que a rentabilidade do capital se recupere. Estamos, portanto, diante de uma crise de sobreacumulação. E se olharmos em que momento da crise nós estamos, bom, porque a crise passou por várias etapas. Eu vou falar do momento atual, por razões de tempo. Meu objetivo hoje não é fazer uma reconstituição histórica do processo. Nós estamos vivendo num momento em que a crise se manifesta de forma aguda, tem seu calcanhar de Aquiles na Europa. Vocês sabem que hoje começou uma grande 48 horas na Grécia. Sábado passado ocorreram grandes manifestações em Lisboa, Madrid e Roma, e em outros lugares do mundo, evidentemente, mas realmente colossais. Grande magnitude em Lisboa, Madrid e Roma. Em Roma estimaram em 200 mil. Em Madrid, centenas de milhares, numa escala gigantesca, talvez 1 milhão de pessoas. Comentávamos agora com o Fernando. E no fim de semana há uma reunião da União Europeia. Essa reunião, Sarkozy fez ontem uma intervenção dizendo que essa reunião tem que tomar medidas muito duras. Quais são as propostas que estão na mesa dos capitalistas? Estão à mesa nas mesas dos capitalistas. Primeiro problema. É evidente que, nas condições que foram negociadas até agora, a Grécia vai ao default, vai à inadimplência, vai ao moratório. A Grécia indo ao default, indo ao moratório, significa que boa meia dúzia de bancos europeus, bojudos, bancos poderosos, vão falecer. Bancos franceses e provavelmente também algum banco alemão. Ninguém sabe, porque vocês sabem, o sigilo bancário protege os bancos, entre outras razões, porque eles dependem de créditos que fazem uns sobre os outros. E, portanto, as contas dos bancos privados não são absolutamente claras. Sabemos que a semana passada o banco mais importante da Bélgica, o Dexia, foi nacionalizado. E, como sabem, foi nacionalizado com uma forte intervenção do governo francês, do governo alemão. E não creio que alguém no mundo tenha dúvida que Sarkozy ou que Merkel tem alguma simpatia com medidas como a nacionalização. Ao contrário, medidas como a nacionalização estavam completamente fora da agenda política de qualquer governo no mundo nos últimos 20 anos. São medidas absolutamente extraordinárias. No entanto, isso foi feito com o Dexia. Foi feita com o Dexia um tipo de nacionalização que nós, sem nenhum exagero, podemos chamar de socialização dos prejuízos. Ou seja, quando estes bancos engordavam os lucros, eles eram privados. Agora que eles estão, evidentemente, na bancarrota, o prejuízo foi dividido entre todos. Ou seja, os capitalistas, eles não temem a socialização quando é a socialização dos prejuízos. Tem um instinto de classe muito poderoso. Vejam, Merkel e Sarkozy. Bom, a Merkel parece que saiu de um convento medieval de freiras descalças. Quer dizer, é de um grau de reacionarismo quase de tipo bíblico. A Merkel. Sarkozy foram obrigados a nacionalizar o banco. Nas ruas de Madrid, a juventude gritava: se é grande demais para poder quebrar, é grande demais para poder ser privado.